Vamos dar continuidade agora para a soma e subtração de frações. Pessoal, inicialmente, nós temos que observar um critério. Só é possível somar frações se elas apresentarem o denominador, que é essa parte de baixo, que é numerador e denominador. Se os denominadores forem iguais. Se eles não forem iguais, eu tenho que fazer alguma coisa para que eu transforme eles, para eles ficarem iguais. Então, essa aqui, ó, vocês observam que ela está igual. Então, como está igual, eu posso simplesmente repetir o denominador, conservar o denominador e efetuar a operação de cima, que é 3 menos 2, 1. Pronto, então 3 quartos menos 2 quartos é 1 quarto. Subtrai só a parte de cima e conserva a parte de baixo. Agora, quando ela não é igual, nós temos que ajeitar para que ela fique igual. Então, como é que eu faço para eu multiplicar o 5 e o 3 para que eles fiquem o mesmo número embaixo? Então, ó, como não tem como eu ajeitar eles dois, porque 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, né? Se fosse só multiplicar por 2, eu só multiplicaria aqui essa segunda equação. Por exemplo, essa terceira, ó. Como é que eu faço para me chegar do 3 no 6? Não é eu multiplicar por 2? Então, eu posso multiplicar a parte de cima e a parte de baixo dessa primeira fração por 2. O importante, pessoal, é tudo que eu fizer embaixo, eu tenho que fazer em cima também, porque senão fica irregular, né? Então, se eu multiplicar em cima e embaixo, não vai alterar a minha fração. Ela vai continuar sendo a mesma fração. Então, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 3 é 6, mais 2 sextos. Agora sim, ela está igual. Eu posso conservar a parte de baixo e somar a parte de cima. Então, ficou 4 sextos. Mas aqui na letra A, nessa primeira soma, não tem como eu multiplicar o 3 por um número para transformar em 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a primeira equação por o número de baixo daqui, e a segunda equação eu multiplico por esse. Olha, eu vou fazer 3 vezes 4, 3 vezes 5. Ó, o 3 multiplicando a de baixo e a de cima. E aqui o 5 multiplicando a de cima e a de baixo. Então, ó, 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 5 é 15, mais 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 5 é 15. Consegui as frações com denominadores iguais. Então, eu vou conservar essa parte de baixo e somar os dois números de cima. Ficou 22, que é 10 mais 12, e conservei a de baixo, ok? Agora, a multiplicação e divisão é muito mais simples. Na multiplicação, eu não tenho que observar se os denominadores estão iguais ou não. É simplesmente eu multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. Acabou. 4 vezes 3 é 12. 5 vezes 2 é 10. Aqui no final você pode simplificar, se preferir, para ficar mais organizado. Uma fração irredutível. A divisão, ela é o inverso da multiplicação, então não tem como eu dividir duas frações. O que eu posso fazer é inverter para que transforme numa multiplicação. Eu conservo a primeira fração, troco o sinal de divisão por vezes e inverto a segunda. Aí vai ficar 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 1 é 3. No final dá para dividir, ó, 6 por 3 é igual a 2. Aqui, da mesma forma, eu repito a primeira fração, 4/5, troco o sinal de divisão por vezes e inverto a segunda. Agora, eu posso multiplicar. 4 vezes 2 é 8, 5 vezes 3 é 15. Não dá para dividir, então, fica assim mesmo. O nosso último caso é quando ela se apresenta as frações em problemas. Então, nós temos, Ana tem um total de 1/6 de livros e Júlia possui 1/4 do total de livros. Qual é a fração total que as duas possuem juntas? E qual é a fração restante? Então, o que as duas possuem juntas do total geral? Eu vou somar 1/6 mais 1/4, para mim saber a fração que elas duas têm juntas. Novamente, acontece que eu não tenho denominadores iguais, então, o que eu posso fazer? Para transformar esses dois números
em um mesmo denominador. Eu posso estar multiplicando o 4 por 3, que dá 12, e o 6 por 2, que também dá 12. É só eu procurar um número que, multiplicando por eles, eu consigo uma fração embaixo que tenha denominadores iguais. Então, ó, vou multiplicar a segunda por 3, 3 sobre 3, e a primeira por 2 sobre 2, que eu vou ter, ó, 2 vezes 6 é 12, 4 vezes 3 também é 12. Então, vou ficar com 2 vezes 1, 2, 2 vezes 6, 12. 1 vezes 3 é 3, 4 vezes 3 é 12. Então, iguais, eu repito e somo a parte de cima, 5 sobre 12. Qual a fração restante? Essa aqui é a fração que as duas têm juntas. A fração restante é o que sobra para completar o inteiro. Lembrando que o inteiro é 12 sobre 12, ou seja, 12 partes de 12. É o inteiro, seria o total de livro geral. Então, o que falta de 5 para 12? Falta 7. Então, a fração restante, é 7 sobre 12. Um último caso é em que ela aparece como multiplicação. Numa turma com 300 alunos, 2/3 são mulheres. Qual o total de mulheres da turma? Então, quando eu quero saber quanto é uma fração de um total, x, é só multiplicar. Eu pego 2/3, que é o total de mulheres, e multiplico por 300. Eu vou descobrir quanto essa fração aqui representa. Então, eu multiplico 2 vezes 300, que dá 600, e divido por 3. 600 dividido por 3 dá 200. Quer dizer que tem 200 mulheres. Qual o total de homens da turma? É o restante, né? Então, se são 300 alunos, eu vou ter um total de 100 homens. Tem 200 mulheres, né? Então, eu vou ter um total de 100 homens. Qual seria a fração dos homens, então? Se aqui eu tenho 2/3 de mulheres, a fração dos homens seria 1/3, porque o total não é 3 sobre 3. Então, se é 2/3 de mulher, o que falta do 2 para o 3 é 1. Então, a fração dos homens seria 1/3. E 1/3 de 300 é 1 vezes 300 dividido por 3, que dá 100 homens.